Antes de mais, dizer que aquilo que se passou nada dignifica aquilo que é o jogo. O jogo foi interrompido aos 90 minutos porque um adepto da equipa do Alfarim entra dentro do campo e agride um jogador nosso e há uma batalha campal. Diga-se de passagem que é feio aquilo que se passou, mas teve que ser porque é impensável aquilo que se viu, que é um jogador nosso e um jogador do Alfarim tiveram agressões mútuas, e quando o nosso jogador está no chão, entra um adepto do Alfarim para agredir o nosso jogador. E a partir daí o que se passou foi uma batalha campal, um autêntico, aquilo que não deve ser o futebol e aquilo que eu considero que não deve ser assim. Mas por vezes as contingências daquilo que se vai passando ao longo do jogo levam-nos a atos irrefletidos de ambas as partes, mas nada faz um adepto entrar dentro de campo e sair impune daquilo que fez. Entrou, agrediu o nosso capitão e saiu como se nada se tivesse passado. E é aí que houve cenas lamentáveis, em que depois no fim do jogo dois jogadores nossos são expulsos, da equipa do Alfarim ninguém é expulso. Isto é o futebol que temos, é a arbitragem da descental que temos. Falando agora do jogo, uma arbitragem fraquíssima, vergonhosa, aquilo que passou. Um senhor, Sérgio Lobo de Alfarim, apitou o Alfarim Vasta Gama, e este senhor vive em Sesimbra, portanto, geograficamente a poucos quilómetros, ou seja, vizinho da equipa com quem nós defrontámos. Na primeira parte o Vasta Gama foi claramente superior e só não está a ganhar porque a equipa do Alfarim foi extremamente faltosa, extremamente agressiva na forma de parar os nossos contra-ataques e de lances que não se vê, nem no Inatel se vê aquilo que se passou em Alfarim. Uma equipa literalmente a matar os nossos contra-ataques com faltas e faltinhas e agressões e nunca foram punidas. Na primeira parte o Alfarim fez 22 faltas e teve 0 cartões amarelos. E na segunda parte continuámos com a mesma atuada do jogo, continuámos mais fortes que o Alfarim, mas aos 64 minutos é o lance capital do jogo. Penalti em nosso favor, claro, o árbitro não marca e está nas costas do lance, ele vê. O nosso jogador passa com a bola por cima do defesa do Alfarim, ele corta a bola com a mão, portanto levanta o braço e corta a bola com a mão, visível até esse Sesimbra, da terra onde é o árbitro, visível esse Sesimbra, ele não marca e nesse lance, para a frente, dá gol do Alfarim. Portanto, 1-0, tentámos reagir, mas já mais sem organização, sofremos o segundo gol e o terceiro gol, e o jogo fica por aqui. Voltando aqui a falar daquilo que se passou, e volto a repetir, foi uma arbitragem vergonhosa, foi uma arbitragem escandalosa, para não usar um termo mais corriqueiro, que não é isso que me faz andar nisto. Foi mal demais aquilo que se viu. Eu volto a dizer que o Vasta Gama não quer subir divisão. Estávamos em terceiro lugar com mérito e com muito trabalho nosso, mas não é assim que nos tiram do terceiro lugar, não é assim. Aquilo que se passou foi vergonhoso. O Sr. Sérgio Lobo e os seus auxiliares foram muito maus. Volto a dizer que foi uma arbitragem do pior que eu já vi, já nisto há algum tempo. Foi completamente caseiro, e no fim do jogo expulsa dois jogadores nossos depois de uma batalha campal em que ou é toda a gente expulsa, inclusive treinadores, jogadores, toda a gente tem que ser expulsa, ou então ele não pode expulsar ninguém. Mas não, ele expulsa dois jogadores do Vasta Gama e não expulsa mais ninguém do Alfarim. O senhor, o indivíduo que entrou dentro do campo para agredir o nosso jogador, não veio mencionado no relatório do árbitro. Tivemos que ser nós a chamar a GNR, portanto aquilo que se passou em Alfarim não dignifica nada o futebol, não dignifica nada a modalidade que nós praticamos, mas isto foi um acumular de situações, de lances, de caseirices, digamos assim, que o árbitro conseguiu arranjar e nos puxar para trás e a meter o Alfarim sempre dentro do jogo, e depois com a entrada do adepto do Alfarim que agrediu o nosso capitão, e aí sim se disputa uma situação que é nada benéfico para o futebol, mas é o que digo, são os reflexos daquilo de entrar um adepto dentro do campo e passou impune. Janeiro lá estava, não fizeram nada, viram que ele entrou, viram que ele agrediu o nosso jogador e saiu, e passou tudo impune. Portanto vamos ver o que é que isto agora vai dar, vamos esperar, vamos tentar perceber o que é que se passou, porque não é normal o que se passou em Alfarim. Claro. Ô Vítor, já agora só para clarificar a situação, como é que tudo começou? O que é que originou esta confusão, no fundo? O que origina a situação foi que foi um jogador nosso com um jogador do Alfarim, é falta a nosso favor, uma falta
uma falta de vermelho. E o nosso jogador agride depois, ou tenta sacudir o jogador do Alfarim, que depois responde, e depois o nosso jogador também respondeu, e há ali um confronto. Entretanto, um adepto do Alfarim salta a barreira e vai agredir o nosso jogador que estava no chão, e aliás com o jogador do Alfarim. E é aí que se disputa toda a situação seguinte. É aí essa situação que se disputa, e foi isso. Foi o que nos levou depois a que se tornasse quase num jogo de Argentina, do Boca Juniors com o River Plate. Foi isso. Foi entrar um adepto do Alfarim para agredir o nosso jogador. Para chegar a via de facto com ele. GNR e todas as pessoas que lá estavam, isto só se passa em sítios onde não há respeito por quem joga, onde ganhar vale tudo, e nós não somos assim, nós temos alguma educação, andamos nisto porque gostamos muito das deslocações fora, porque nós em 15 dias temos que fazer 200, 300, 400 km, gastamos muito dinheiro em almoços, transportes, podemos perder, mas não é daquela forma. Fomos cruzados, e o Vasta Gama é um clube muito grande, o Vasta Gama não começou há 2 dias, o Vasta Gama tem 50 anos, é um clube muito grande para estar metido nestas, e eu como treinador não me revejo em nada do que se passou. Volto a dizer que fomos, isto foi uma cabala que nos arranjaram, com o árbitro de Zimbra super caseiro, com faltas. Temos um jogador nosso, o Migalhas, que sai e que foi para o hospital com uma entrada bárbara de um jogador do Alfarim, que levou o cartão amarelo e no lance a seguir é substituído. Portanto, valeu tudo, quer dizer, valeu tudo. Como digo, 22 faltas na primeira parte para o Alfarim, nós temos um jogo filmado, vamos comentar tudo o que estamos a dizer, porque isto não é só dizer, porque as pessoas podem não acreditar. 22 faltas, 0 cartões amarelos. 0 cartões amarelos. Entradas bárbaras. Na segunda parte, um penalti claríssimo a nosso favor, não marca, dá gol deles e altera o ritmo do jogo. Não tenho nada contra o Alfarim, pelo contrário, tenho sim contra quem foi apitar o jogo. Aquilo que vi foi péssimo. Foi mal demais. Depois, no fim daquilo tudo, 2 jogadores do Vasta Gama para a rua e 0 jogadores do Alfarim para a rua. Um adepto entra dentro do campo e agrediu o nosso capitão e passou impune e não se passou nada no fim do jogo. Depois de haver agressões mútuas, volto a dizer, ou é toda a gente expulsa, ou é 2 ou 3 no Vasco e 2 ou 3 no Alfarim, ou então não é ninguém. Mas o que aconteceu foi, acabou o jogo, 2 jogadores do Vasta Gama para a rua, 0 jogadores do Alfarim para a rua, e um jogador, como já disse isto, não estamos no futebol para isto, vamos ter que repensar a nossa situação, porque é fácil fazer mal às equipas que, como nós não pagamos nada, fazemos disto um hobby, não pagamos qualquer tipo de vencimento a jogador nenhum, mas não vamos permitir, nem vamos admitir que sejamos gozados com o que nos fizeram, for gozar connosco. Isso nós não vamos permitir, nem assim, nem a lado nenhum, porque temos um nome a defender, temos dignidade, e volto a repetir, o que se passou em Alfarim foi um árbitro caseiro, fez tudo o que era possível para o Vasta Gama perder, e conseguiu expulsar 2 jogadores nossos, e não ver aquilo que se passou realmente. Deveria ter expulsado provavelmente jogadores também do Alfarim, aquele senhor que entrou dentro do campo teria que ser identificado na hora e deveria ter sido detido, porque entrou dentro do campo e agrediu um jogador nosso. Portanto, nós já assinámos os procedimentos normais, tivemos que ir à GNR apresentar a queixa, não queremos ganhar o jogo na secretaria, não queremos, perdemos 3-0, não interessa, e volto a repetir nada contra o Alfarim, ganhou e ganhou bem, o resultado assim diz 3-0, mas uma exibição muito grande do Vasta Gama, e o Alfarim limitou-se a jogar com a ajuda do árbitro. Esta é a verdade do jogo. Se houver dúvidas, nós temos, como disse, nós temos isto filmado, temos o jogo filmado, documentado, portanto, iremos apresentar, vamos até ao fim para que as coisas não sejam como foram em Alfarim, porque foi mal demais aquilo que se passou, mal demais, um árbitro muito mal. E eu continuo a achar que o árbitro de Zimbra não deve apitar o Alfarim nem o Zimbra. O árbitro de Grândola não deve apitar o Grandolense, o Santiago e o Santo André. O árbitro do Barreiro não deve apitar o Montijo. Acho que há árbitros e a associação tem que fazer qualquer coisa, porque isto é mal demais. Aquilo que se passou foi vergonhoso. Não me revejo neste tipo de arbitragem, não me revejo neste tipo de procedimentos daquilo que se fez, daquilo que se passou, mas isto é o futebol que temos, é o distrital. Os árbitros, acredito e tenho a consciência que ele não marcou os penaltis, não expulsou os jogadores do Alfarim no decorrer do jogo, porque não quis, não foi porque não viu, foi porque não quis, porque não tinha jeito, e nós acabamos por perder. Não estou triste por a derrota, estou triste por os incidentes que a minha equipa foi obrigada a ter que defender um colega quando entra um adepto dentro do campo para agredir um jogador nosso, e aí estou triste com aquilo que nós
fazemos, mas é impossível, era impossível fazer melhor. Acho que nos portámos dentro daquilo que, dentro do mal, acho que tivemos um comportamento digno, defendemos o nosso colega, claro,